Aula, nós vamos dar continuidade, pessoal, ao estudo de determinantes e matrizes, falando um pouco sobre algumas matrizes especiais, né? Como a gente sabe, o conceito de matrizes está relacionado com a aplicação em muitos problemas da física. E o que nós vamos fazer é continuar discutindo um pouco mais sobre os determinantes e as matrizes e comentar essas matrizes especiais, tá? E ver algumas características dela, tá? Fazer um resumão de vários conceitos importantes a respeito desse assunto. Tá legal? Bem, então seguindo, nós vamos ver aqui o que nós acabamos de comentar. Nós vamos fazer primeiramente uma lista, tá? Desses conceitos-chave e comentar um pouquinho, devagarinho, né? Comentar um a um algo a respeito desses conceitos aqui. Então nós vamos apresentar na forma de uma tabela, tá? A tabela 9.1. Inicialmente, o primeiro conceito que nós vamos considerar é o conceito de matriz transposta ou a transposta de uma matriz. Se nós temos uma matriz a transposta dessa matriz A é o que a gente chama, é o que a gente representa por AT, ou dessas outras formas, né, são maneiras de representar na escrita uma matriz transposta ou a transposta de uma matriz, tá bom? Então a gente pode se referir a essa matriz como a transposta de uma matriz A, transposta de A, ou como A transposta, tá certo? Então a maneira de falar ou de nomear essa nova matriz, que é baseada na primeira matriz A, pode ser essas duas formas, transposta de A ou A transposta, tá bom? A notação pode ser essa daqui, ó, a gente usa geralmente esse AT aqui, esse T maiúsculo ou T minúsculo, tá bom? Mas o T maiúsculo é mais utilizado, tá? Mas você não vai estranhar se aparecer outras formas não, tá? E como encontrar a partir de A? Então, se nós temos uma matriz a matriz transposta ela é encontrada mudando as linhas e as colunas de A, tá certo? Então, botando as linhas, o que é linha na matriz A vai virar coluna e o que é coluna na matriz A vai virar linha. O resultado é a transposta de A. Então, o primeiro conceito é a transposta de uma matriz. O segundo é o complexo conjugado da matriz A. O complexo conjugado ele é representado como A barra ou A estrela, tá bom? É o complexo conjugado. Então, o complexo conjugado tem muito a ver com o complexo conjugado de um número complexo. Lembre que o número complexo é o número formado por uma parte real e uma parte imaginária. O complexo conjugado é multiplicar, é mudar o sinal da parte imaginária do número complexo. Tá bom? Então, aqui da mesma forma, se o complexo conjugado de A o complexo conjugado de A. Se eu tenho A uma matriz, então o complexo conjugado, como obter o complexo conjugado da matriz A? É tomar o conjugado complexo de cada elemento. Então o conjugado complexo, ou complexo conjugado da matriz A é pegar a matriz A e reescrever com cada número, cada elemento da sua matriz, nós vamos trocar pelo complexo conjugado desse elemento, tá bom? Agora, se eu tenho uma matriz que é real, ou seja, que ela é formada, todos os elementos são apenas números reais, então o complexo conjugado dela é ela mesma, tá bom? Mas nós vamos comentar um pouquinho mais no futuro sobre isso, tá? O outro é a transposta conjugada. Olha só, olha um conceito interessante. Transposta conjugada ou o hermitiano conjugado, ou também chamada de matriz adjunta ou hermitiano adjunto. Então, essas quatro maneiras podem ser representadas como uma adaga, tá? Essa aqui é uma espadinha, tá? É diferente do T, né? Ó. O T vai para a transposta, essa adaga, que em inglês é dagger, essa adaga, essa faquinha aqui, esse punhalzinho lá, representa a transposta conjugada, tá bom? Como é obtida? Como é que a gente consegue obter a matriz adjunto, o hermitiano adjunto
ou hermitiano conjugado ou a transposta conjugada, tomando o complexo conjugado de cada elemento e depois encontrando a transposta. Então nós vamos fazer o seguinte: para encontrar o conjugado hermitiano, nós vamos primeiro trocar cada elemento da matriz A pelo complexo conjugado. E a partir disso, trocar a linha por coluna e coluna por linha. Então, para encontrar a transposta conjugada, nós temos que fazer primeiro a conjugada, depois a transposta. Tá bom? Ou vice-versa, tanto faz, a ordem não vai alterar, tá bom? Se você calcular a transposta primeiro e depois a conjugada, vai dar no mesmo. Ok? E aí nós temos, por fim, a inversa de A. A inversa de A nós representamos por A menos 1. Tá bom? A menos 1 é a inversa de A. Como obter? Lembra, nós já falamos isso no último vídeo, no vídeo anterior, que nós precisamos calcular o determinante e encontrar aquela matriz inversa através dos procedimentos menores, dos determinantes menores. Tá bom? Então, se você quiser relembrar isso daí, tá na nossa última aula, tá bom? Nossa última aula nós falamos, dedicamos bastante tempo falando sobre isso. Então, esses conceitos são matrizes importantes, tá? São matrizes que são conceitos importantes a respeito de matriz que tem muita aplicação na física, tá bom? Então nós devemos dedicar bastante tempo, especialmente na resolução de exercícios, para considerar esses conceitos aqui, tá certo? Bem, outro ponto importante está aqui na tabela 9.2, que são alguns mais conceitos importantes a respeito das matrizes. Então, a matriz é chamada real se ela satisfaz a condição de que A é igual a barra. Lembra que esse A barra aqui significa que é uma matriz, é o complexo conjugado da matriz A. Então, sempre que uma matriz for igual ao seu complexo conjugado, então nós dizemos que essa matriz é chamada de matriz real. Tá certo? O outro ponto é o conceito de matriz simétrica. A matriz é chamada simétrica se ela satisfaz essa condição, olha, que a própria matriz é igual à matriz transposta. Ela é simétrica quando, trocando as linhas por colunas e colunas por linhas, nós vamos encontrar a matriz transposta e nós observamos que elas resultam na mesma matriz, tá bom? Então, quando isso acontece, nós dizemos que essa matriz é uma matriz simétrica. E um ponto importante é que isso aqui acontece quando a matriz é real, tá bom? É possível quando a matriz é real. Quando ela é complexa, aí nós não conseguimos obter uma matriz simétrica, não conseguimos construir uma matriz simétrica, tá? Com o A complexo, tá bom? Muito bem, agora, a matriz é dita antissimétrica, ela é dita antissimétrica quando ela é igual ao negativo da sua transposta. Quando ela é igual à sua transposta, ela é simétrica. Quando ela é igual ao negativo da sua transposta, ela é antissimétrica. Quando é que a matriz é chamada de ortogonal? Ela é ortogonal quando a sua inversa é igual à transposta. Tá bom? Sempre que a inversa for igual à transposta, nós dizemos que a matriz A é chamada matriz ortogonal. Imaginário pura. Quando é que ela é imaginária pura? É quando ela é igual ao negativo da sua complexo conjugado. Tá bom? Então eu vou trocar eu vou pegar a matriz A e vou trocar todas elas pelo seu complexo conjugado. Como é que eu faço isso? Cada elemento, onde eu tiver a parte imaginária com o i da parte imaginária, eu vou multiplicar por menos 1. Eu vou trocar o sinal. Se é positivo, fica negativo. Se é negativo, fica positivo. Dessa forma, encontramos o A barra, tá? O complexo conjugado. Quando ela é igual, quando a própria matriz
é igual ao negativo do complexo conjugado, então nós dizemos que essa matriz ela é imaginária pura, tá bom? Então, um conceito que está relacionado com esse aqui, ó. Ou ela é real, quando A é igual ao complexo conjugado, ou ela é imaginária pura, tá bom? Pura, não vai ter partes reais, somente a parte imaginária, menos o complexo conjugado. E quando quando é que a matriz é hermitiana? Quando a matriz é hermitiana? A matriz hermitiana, quando ela é igual à sua transposta conjugada. A própria matriz A é igual à transposta conjugada. E nesse caso, as matrizes hermitianas elas têm uma aplicação muito grande em física. Na mecânica quântica, por exemplo, alguns operadores, eles são os operadores na mecânica quântica, que são aqueles elementos matemáticos que representam um processo de medida de alguma grandeza física, denominado observável. Eles são representados matematicamente por operadores hermitianos. Esses operadores hermitianos são descritos como matrizes hermitianas e elas carregam essa propriedade. A matriz hermitiana é aquela que é igual à sua transposta conjugada. E quando a matriz é anti-hermitiana? Ora, é quando ela é igual ao negativo da sua transposta conjugada. Matriz unitária. Uma matriz é chamada unitária quando a sua inversa é igual à transposta conjugada. Tá? Então essa matriz é chamada de matriz unitária. E por fim, a matriz é chamada de normal quando A e a adaga comutam. Olha só, A e a adaga comutam. A e a adaga comutarem significa que A vezes a adaga é igual a adaga vezes A. Ou que a adaga menos a adaga A dá igual a zero. Tá? Então aqui, essa aqui é uma forma matemática de escrever o completo, de escrever o comutador de A adaga igual a zero. Tá bom? Então quando isso acontece, nós dizemos que essa matriz é uma matriz normal. Então vamos lá, nós falamos sobre o conceito de matriz real, simétrica, antissimétrica, ortogonal, pura imaginária, hermitiana, anti-hermitiana, unitária e normal. Então a gente deve lembrar de associar conceitos assim, olha, por exemplo, real com imaginário puro, fica fácil de associar, olha, esse conceito aqui com esse, tá bom? Simétrico com antissimétrico, tá? Ortogonal com normal, tá bom? Hermitiano com anti-hermitiano e a matriz unitária que tá associada aqui com outros conceitos. Então, fica fácil, né? A gente lembrar dos conceitos, temos que sempre ter em mente esses conceitos aqui, ó, todos essas definições, porque elas são muito úteis e têm diversas aplicações na física. Então, na notação do índice, nós vamos escrever, olha, produto de matrizes assim, tá bom? Então, AB, o elemento IJ do produto da matriz A pela matriz B, então tem uma matriz A com elementos IK e tem uma matriz B com elementos KJ. Então, lembra que o produto de duas matrizes só é possível quando o número de linhas da primeira é igual ao número de colunas da segunda. E a matriz resultante vai ter dimensão IJ, os extremos de fora aqui, ó, tá? Os dois índices internos têm que ser iguais e os de fora vai definir a matriz que é resultado do produto. Então, AB, o elemento IJ do produto AB, é dado pela soma de AIK, BKJ, tá bom? Então, lembrar que a gente pode simplificar muito a escrita usando esse formalismo aqui da equação 9,3. Bem, um ponto importante do uso, né, de matriz é a matriz de identidade. Para isso, nós fazemos uso de uma correlação que existe entre o conceito de matriz e identidade
com o delta de Kronecker. Lembra que o delta de Kronecker ele é definido como sendo um número que tem relação com dois índices. O índice IJ, que pode ter apenas dois valores. O ΔJ ele é 1 apenas se o I for igual a J, mas é 0 se o I for diferente de J. Por exemplo, o ΔI1 dá 1, o ΔI2 dá 0, ΔI22 dá 1, ΔI31 dá 0 e assim por diante. Então sempre que o I for igual a J, quando eu tiver índices repetidos, o delta vale 1, esse número delta vale 1, mas quando eles são diferentes, dá 0. Então o delta de Kronecker não é nenhuma novidade, não é nada, já é nosso amigo já de um certo tempo, né? Isso aqui, se eu fizer um arranjo então, um arranjo matricial de deltas de Kronecker, nós vamos ter que linhas, a primeira linha vai ser o delta 11, delta 12, delta 13, delta 14 e assim por diante. A segunda linha vai ser delta 21, delta 22, delta 23 e assim por diante. De modo que todos os elementos vão ser zero, exceto os elementos da diagonal principal, que vai ser igual a 1. Isso é o que nós chamamos de matriz identidade, é exatamente a matriz identidade. Então nós podemos escrever I como sendo a matriz dada pelos elementos definidos pelo delta de Kronecker. O delta de Kronecker é uma notação útil também em outros propósitos. Por exemplo, se a gente considerar essa integral, a integral no intervalo par de menos π a mais π de cosseno de nx, cosseno mx dx, nós podemos resolver essa integral apenas se n for igual a m, olha só, n for igual a m, então o resultado da integral dá π. Mas para todos os casos em que n e m são diferentes um do outro, essa integral sempre vai dar zero. Isso aqui decorre do fato de que a função cosseno, bem como a função seno, são funções ortogonais. O que isso significa? Exatamente isso que está descrito aqui. Se eu tiver cosseno de nx, cosseno de mx dx, quando m é igual a n, eu posso ter cosseno ao quadrado de nx dx, porque m vai ser igual a n, aí vou ter cosseno de nx, cosseno de nx, então vai ser cosseno ao quadrado de nx dx. Nesse intervalo de menos π a mais π, o resultado dá π. Agora, para qualquer outro caso, onde m for diferente de m, o resultado dá sempre zero nesse intervalo, tá bom? Por exemplo, quanto vale a integral de menos π a π de cosseno de 3x, cosseno de 3x dx? Vai dar π. Mas se eu tiver essa mesma integral em cosseno de 3x, cosseno de 2x dx, vai dar zero, tá bom? Isso aqui é muito útil no chamado truque de Fourier, que é um método para resolução de problemas de valores de contorno, utilizando a equação de Laplace. Muito utilizado para resolver a equação de Laplace, especialmente em problemas de eletrostática, de eletromagnetismo. Tá? Então, essa técnica do truque de Fourier que se apodera, que faz uso dessa propriedade das funções seno e cosseno, ajudam a determinar, por exemplo, o potencial elétrico em toda a região do espaço, onde toda a carga existente está numa determinada superfície. A grande parte do volume é vazio, ou vazio eletrostaticamente. De outra forma, é como se eu não tivesse carga elétrica no volume, apenas carga na superfície. Então, essa propriedade de ortogonalidade das funções seno e cosseno permitem que nós escrevamos esse resultado como sendo π delta nm. Não é verdade? Quando n for igual a m, o delta vai ser 1 e o resultado é π. Quando n for diferente de m, o delta é 0, olha só, o delta é 0 e o resultado é 0 da integral, tá bom?
Então, mais pontos úteis aqui, mais teoremas úteis, né? Se a notação permita usar a notação de um índice para provar a lei associativa da multiplicação de matrizes. Então, se eu tenho A que multiplica o resultado do produto BC, isso aqui pode ser expresso como multiplicar primeiro A e B para depois multiplicar por C. Ou então multiplicar A por B, depois C. Tá? Isso aqui dá no mesmo, né? A vezes B, o resultado eu multiplico por C, que é essa versão aqui, olha. Ou então o A fica esperando o B multiplicar o C, que é essa primeira versão. Então primeiro nós escrevemos BC, o produto BC, como tendo elementos organizados segundo linhas K, coluna J. Se isso é verdade, então é porque isso aqui é dado pela somatória dos produtos do elemento da matriz B localizado pelos índices KL vezes os respectivos elementos da coluna C, da matriz C, localizados pelos índices LJ. Como a gente viu, L vezes L tem que ser igual a L e o resultado é KJ, como tem que ser. Então nós temos assim, se eu pegar agora o A multiplicando esse elemento, esse BCKJ, então o elemento A e J vai ser A e K. Ora, se aqui é K, então eu preciso ter K aqui e K aqui para ficar com J fora. Posso organizar então, se esse aqui é dado por isso, olha, como é que fica? A e K, BKL, CLJ. Se é um somatório em KL, posso fazer os somatórios aqui, olha, vou colocar os somatórios em todos os termos, e aí eu vou ter I, K, KL, LJ. O resultado é IJ. Então, conseguimos encontrar os elementos ABC, os elementos IJ, do resultado do produto ABC, conforme o enunciado 9.8. Então, essa notação nos permitiu encontrar essa propriedade, a notação de índice, né, essa daqui que nós estamos utilizando, nos permitiu encontrar essa propriedade da lei associativa para a multiplicação de matrizes. Então, a multiplicação de matrizes também é associativa. Acabamos de provar isso. Tá? Então, nas fórmulas, nós podemos querer, talvez, a transposta do produto de duas matrizes. Olha que interessante. Eu tenho uma matriz A e tenho uma matriz B. Eu quero a transposta do produto de A por B. Então, a prova está definida aqui, eu não vou entrar em detalhes por conta do tempo, mas a gente pode ver que eu tenho a matriz A e tenho a matriz B. Quando eu multiplico A vezes B, o resultado eu calculo a transposta. Lembra como é que a gente calcula a transposta? Mudando linha por coluna, tá? Trocando linha por coluna e coluna por linha. Então fica como? Posso encontrar a transposta do produto simplesmente calculando a transposta de a transposta de B e multiplicando. Mas perceba a ordem, olha só. A transposta do produto AB é igual ao produto da transposta de B pela transposta de A. Não é a transposta de A vezes a transposta de B. Aqui perceba que a ordem com que a gente executa a multiplicação de matrizes é importante. Está associado com o conceito de comutador. Tá certo? Lembre-se que AB nem sempre é igual a BA quando se trata de matrizes. Tá? Muito bem, então guardando essas informações, tá? Eu vou fazer questão de frisar aqui, olha. Vamos marcar, tá? Eu vou guardar essa informação, anote, guarde sempre essas informações aqui, tá? Que são importantes para a gente, ok? Sabendo essas informações, podemos seguir adiante. Então vamos lá. Resumindo, o quadro 911 nos mostra como determinar a transposta de um produto. É só você calcular as transpostas individuais. Aqui eu tenho A, B, C e D. Eu calculo as transpostas e multiplico elas na ordem inversa, tá certo? Tá bom? Então a transposta de um produto de matrizes é igual ao produto das transpostas na ordem
reversa ou na ordem contrária, tá bom? Reversa ou inversa, né? Tá bom? A ordem aqui vai de trás para frente, ok? Além disso, extrapolando esse conceito para matriz inversa, que é a transposta, né? Que para matriz inversa, a inversa de um produto de matrizes é igual ao produto das inversas também na ordem reversa, tá bom? Então, A, B, C, D tem um produto. Aí eu já tenho o resultado, a matriz que é o produto disso. Inversa, eu posso encontrar como? Calculo a inversa de cada uma das matrizes individualmente e resolvo, multiplico essas inversas na ordem contrária. Vamos guardar essas informações, tá bom? São quadros importantes para nós. Bem, outro conceito importante que nós vamos visitar nessa aula é o conceito de traço de uma matriz. Então, o traço de uma matriz é representado inclusive por TRA, tá aqui, ó. É definido como a soma dos elementos da diagonal principal, tá bom? A soma dos elementos da diagonal principal. Por exemplo, se eu tenho uma matriz unitária, aquela matriz com um elemento apenas, se essa matriz unitária n por n, né? Tá bom? Apenas com o elemento n, então o traço é esse elemento, o único elemento que ela tem. Agora, se nós temos uma matriz M, como aquela que nós já consideramos 6, 10, é essa daqui, olha. Então o traço é 6. Vamos conferir? A diagonal principal está aqui, ó. A diagonal principal está aqui. Então eu vou ter 1 mais 3, 4. 4 mais 2, 6. Tá bom? Então o traço da matriz é definido como sendo a soma dos elementos da diagonal principal. Por exemplo, uma coisa importante que a gente deve considerar é que o traço de um produto de matrizes não muda pela permutação numa ordem cíclica. Então vamos lá. O traço do produto ABC, então eu pego a matriz A vezes B vezes C, tá bom? Então o resultado, a matriz que é o resultado de ABC, do produto ABC, eu vou calcular o traço, tá bom? Ou seja, somar os elementos da diagonal principal. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou permutar as matrizes ABC em ordem cíclica. Ou seja, eu vou pegar o A e jogar lá na frente, tá bom? Eu vou ficar com BCA, tá bom? BCA. Ou então pegar o B e jogar lá na frente, eu vou ficar com CAB. O traço, em qualquer ordem, desde que seja uma rotação cíclica, tá bom? Não vai alterar, o traço não vai alterar. Então é equivalente a eu pegar o C e jogar lá na frente, o último vem para o começo, fica o CAB. Ou então pegar o B e jogar lá na frente, vai ficar BCA, tá bom? Então a prova disso podemos fazer também utilizando o conceito da notação de índice, tá certo? E lembrar aqui um detalhe, olha, que o traço de ABC não é igual ao traço de ACB, tá bom? Eu troquei B com C, tá? B com C, o resultado não quer dizer que os traços são iguais não, tá bom? Tem que ser em ordem cíclica, ok? Muito bem, então olha, esses conceitos, eles são úteis quando a gente estiver trabalhando, fazendo alguns exercícios de notação que envolvem matrizes, né? Tá bom? Nas próximas aulas vamos comentar alguns exemplos de exercícios resolvidos e sempre fazer referência a esses conceitos. Então é bom dar uma revisada, ok? Ter esses conceitos sempre em mente, entender o que é o complexo conjugado da matriz, o que é a matriz hermitiana e assim por diante. Tá bom? Não esquecer o que significa cada um desses conceitos.